Olá, tudo bem? Aqui é a Margarete, a maga do tarô. E hoje é dia, né, da gente colocar as cartas para os nossos signos aí para essa semana. E então, vamos ver como vai ficar essa semana aí de agosto, que tá um mês bastante, né, atribulado aí em tudo que é lugar, muita coisa acontecendo. E, e eu espero que, pelo menos na vida, né, das pessoas, as coisas estejam menos, né, menos alvoroçadas aí do que as coisas que estão no planeta, né? Pelo menos as pessoas que me seguem ou que acreditam, né, nessa parte espiritual, espiritualista, que a vida possa estar um pouco mais calma, né? E E outra coisa que eu quero falar hoje para vocês, antes de colocar o tarô para a semana, é que nos meus vídeos eu sempre falo sobre a numerologia cabalística, né? Que nem hoje, por exemplo, nos meses os portais do mês, ou eu falo sobre o dia de nascimento da pessoa, o do destino, que é a soma da nossa data de nascimento. Eu sempre faço algum comentário a respeito da numerologia, mas eu quase não comento que a numerologia cabalística, a gente pode fazer um mapa numerológico, com o nosso nome de nascimento e a data que a gente nasceu, a gente constrói um mapa para a vida da pessoa. E a numerologia cabalística, ela nos mostra através dessas energias, porque a gente transforma as letras do nosso nome em números, né? Através das letras, dos números, das letras cabalísticas. E os números são universais, eles têm energia, porque em qualquer lugar, acho que do planeta, fora do planeta, número é número, né? Mudam-se os alfabetos, a forma de escrever os nomes, mas os números são universais. Então, essas energias, a energia dos números, ela é estudada há mais de 8.000 anos pela Cabala. Então, a gente faz um mapa numerológico da sua vida. Você vai ver, dá para você perceber, para quem já é mais velho, dá para perceber aqueles momentos onde você passou por dificuldades ou momentos bons da sua vida, que números estava atuando naquele momento em relação ao seu nome. E também ao destino da gente, porque às vezes a gente tem um número de destino e a gente está perdido, porque você não tem conhecimento, tá? Às vezes você está no caminho errado, né? Porque, que nem eles falam sempre, o nosso destino é para onde você veio, o que você veio para fazer nesse planeta, né? Nessa encarnação, nessa vida. Então você tem um destino, que ele vem desde o do momento que você respira pela primeira vez, né? Que é a data do nosso nascimento. Então a gente já vem com uma programação de alma, de espírito. Então a gente faz um mapa e você fica sabendo várias coisas através desse mapa. A gente às vezes se descobre, você acaba descobrindo o porquê que você age daquele jeito diante de certas situações. E porque dentro da própria família, os irmãos são completamente diferentes um do outro. Tudo isso tem explicação através do mapa numerológico que a gente faz. E, e para quem já é ligado na espiritualidade, quem já estuda um pouco esse lado, quem gosta disso, é bastante importante se a pessoa pode fazer esse mapa logo que a criança nasce. Porque aí a família vai ter, primeiro, compreender o jeito daquela criança ser, o modo que ela se comporta, pela energia que ela tem, né, que ela traz naquele nome
que o pai e a mãe, né, escolhe, apesar que nós acreditamos que o próprio espírito da criança influencia também na escolha do nome, tá? Não é só pai e mãe. Então a gente acredita que a criança também influencia na hora da escolha. E então ela vem para cumprir aquela missão, aquele jeito dela ser. Então o mapa, às vezes, para uma criança é muito importante, desde que a família acredite na, na reencarnação, na parte espiritual, e que tenha condições de compreender, né, o jeito daquela criança ser e ir encaminhando ela para para aquela energia dos números que ela traz, os ciclos que ela vai ter de vida, os momentos que ela vai ter mais dificuldade. E para quem tem mais de 16 anos, a gente pode fazer porque a data do nascimento não tem como ser mudada de jeito nenhum. Você vê, número é número, não tem como mudar. Agora, na numerologia, se a pessoa vem com um nome que a gente percebe que é bastante, assim, vai passar por alguns momentos bastante difíceis, então a gente tem como fazer um estudo desse nome e fazer uma harmonização principalmente da assinatura, porque você também não vai mudar seu nome nem no cartório, nem nos documentos. Simplesmente você passa a assinar diferente os documentos, trazendo uma energia. E hoje em dia quase ninguém assina nada, né? São poucas coisas que são realmente assinadas assim, mas às vezes você vai no consultório médico, você vai assinar um documento de compra do imóvel, de um carro, alguma coisa, e sem contar que até uma compra que chega na sua porta, né? Você às vezes precisa assinar, então você usa essa energia modificada tirando algumas letras que a gente percebe que vai ser mais dificultosa para a pessoa naquele determinado momento. Agora, para quem já está mais velho, que já passou por vários anos, né? Você tem 40, 50, 30, você já viveu todos esses anos, aí o estudo vai fazer com que você perceba aqueles momentos, o que aconteceu naqueles momentos mais difíceis. E daqui para frente a gente faz o estudo do que falta ainda você viver pelo número das letras do seu nome. Então, aí a gente pode fazer uma modificação nessas letras que vêm a seguir, certo? E é assim, não é que você fazendo essa modificação acontece a mudança da noite para o dia, mas a gente tendo a consciência de que você está com aquela intenção de fazer uma modificação energética, né? Para ficar mais ameno a sua situação mais futuro, alivia bastante e a gente começa a perceber que as coisas na vida dão uma boa modificada, começa a fluir. Então é isso, eu quis falar sobre isso hoje, porque acabo não falando sobre o mapa, né, que eu faço. Então, existe o mapa astrológico, né, que mexe com a astrologia, os astros, que aí você precisa do horário de nascimento, porque a astrologia fala que nem uma fotografia do céu naquele momento que você nasceu. Agora, para a numerologia, você só precisa da data de nascimento e o nome certinho que a pessoa foi registrada pela primeira vez. Hoje tem a possibilidade de muita gente mudar de nome, né? Assim, tem essa possibilidade, mas para a numerologia a gente precisa do nome que foi o primeiro registro, tá bom? Então, se alguém se interessar, entre em contato aí comigo, né? Pelo Instagram, no @ a Maga do Tarô, e aí eu posso dar mais informações a respeito do mapa, tá bom? Então agora vamos lá para as energias dessa semana.
para ver como que vai ficar, né, os nossos signos. É para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos ver para Áries como vai ser essa semana? Nós estamos numa semana de lua minguante, né? Estamos na metade de agosto e então é uma semana aí boa para... Não é uma semana boa, quando é lua minguante, não é uma semana boa para fazer negócios, sabe? É sempre melhor esperar passar a lua e esperar acabar a lua minguante para ela entrar depois na crescente ou na nova, que são momentos ótimos para resolver as coisas. Numa semana de lua minguante, é uma semana mais para reflexão, para pensar, organizar as coisas para a próxima semana. Então, sempre que vocês verem que vocês estão numa semana de lua minguante, evita assim fazer certos negócios importantes, né? Olha, para Áries, uma semana bastante importante para tudo que se relaciona a finanças, a dinheiro. Então, é uma semana onde pode você receber alguma notícia de algum dinheiro que você não estava esperando, ou alguém pagar para você uma dívida. E é uma semana bastante assim, feliz nessa parte financeira. Você pode conseguir resolver pendências, que sabe fazer, como eu falei, né? A lua minguante é uma lua para você negociar, para você pensar. Então, para a Áries está excelente para ir atrás também, se você está precisando de negociar qualquer coisa num banco, numa construtora, sei lá. É uma semana excelente e você vai ter ótimos resultados. Que ela está muito, a semana está muito propícia para isso. E até mesmo na parte de relacionamento, é uma semana bastante favorável também, viu, para os relacionamentos. Até relacionamentos que não vinham muito bem, essa semana você vai perceber que vai dar uma equilibrada, uma coisa boa aí para vocês de Áries. Uma semana muito boa, viu? Olha, para Touro, chegando aí para vocês novas oportunidades de trabalho, de um divisor de águas, sabe, na vida de vocês essa semana. Vocês podem receber uma proposta bastante tentadora na parte profissional, ou vocês podem ter uma ideia brilhante para montar alguma coisa, para fazer alguma coisa, mas você vai ter que decidir sozinho, tá? Essa novidade que vai aparecer na sua vida, o tarô está falando para você não ficar pedindo palpite para ninguém. É você analisar bem e tomar decisão sozinho. Mas é uma decisão que vai ser muito importante e positiva, se você tiver coragem realmente de fazer, sabe, se lançar nessa nova oportunidade. Olha, Gêmeos, o tarô está falando que não é uma semana para você se aventurar a nada. É uma semana que tudo aquilo que você for atrás, que você ficar em cima, querendo, telefonando, mandando e-mail, sei lá, atrás, não vai dar nada certo essa semana. O tarô está falando que é uma semana para reflexão, para você ficar quietinho aí, quem é de Gêmeos, e isso em qualquer área da vida, tá? Mas principalmente nessa área do que você precisa resolver, áreas
racionais, sabe? Você precisa usar a razão. Não é momento essa semana. Espera passar e vamos ver a semana que vem como que vai estar isso. Mas essa semana, senão, você vai se decepcionar e aí você vai começar a colocar a culpa nos outros, que os outros que é o problema. E na verdade não é. É que não é o momento de você tomar atitude nenhuma agora. Olha, câncer essa semana, você tome bastante cuidado para não se desiludir em relação a pessoas, a sentimentos, a, a parceiros que você conheceu. É assim. E tomar cuidado bastante mesmo com pessoas próximas a você que até por energia mesmo de inveja, de, sabe, a pessoa às vezes já tem uma admiração grande por você e acaba te falando alguma coisa, te dando algum conselho. Essa semana não é para você ir atrás de nada e para você não se decepcionar, porque tudo que acontecer essa semana, principalmente nesse campo das emoções, dos sentimentos, você vai ver que qualquer perda que você tenha, qualquer decepção, você vai ver que é porque você se iludiu. Você foi na conversa de alguém, ou você própria se iludiu, sabe, acreditou em quem você não deveria acreditar. Então, essa semana aqui, fica bem atenta, sabe, quem é de câncer. Fica bem atento mesmo para não, não ficar chorando aí depois, tá? Porque o tarot está avisando aí para precaução, tomar cuidado com pessoas próximas, né? Olha, Leão, é uma semana bastante interessante para os leoninos, apesar de ainda estarmos, né, dentro do período do signo de Leão, então eles estão, né, bem, com uma energia bem forte, todo mundo que é de Leão. E é uma semana que o tarot está falando para vocês darem uma prioridade ao estudar alguma coisa, sabe? Se preparar para uma coisa nova que vocês estão querendo há muito tempo. Outra coisa, a maioria dos leoninos, eles são muito intuitivos, então o tarot está falando para você essa semana prestar bastante atenção na sua intuição e agir como a intuição falar para vocês, sabe? Não pensar que quando vem um pensamento repentino a respeito de uma pessoa ou de uma situação, que aquilo ali é da sua cabeça. Não, é sempre o seu espírito que está te intuindo. Então, dê bastante crédito à intuição essa semana. É o momento também de você, se você tem um companheiro, um namorado, um amigo, uma pessoa próxima, é um momento também de você ficar bem mais perto dessa pessoa, mais quietinho no seu canto, procurar estudar alguma coisa que você estava querendo se aperfeiçoar, vai. E se também, se for no campo espiritual, também é uma semana bastante legal para vocês ler algum livro, estudar sobre alguma coisa em relação a essa parte de autoconhecimento, autoajuda. É uma semana excelente, mas para você ficar mais quietinho e dar muita importância para a sua intuição, ficar com o seu parceiro também, quietos aí e estudar alguma coisa, tá bom? Olha, Virgem, uma semana maravilhosa vocês vão ter em todos os sentidos. Vai ser uma semana excelente. Tanto, sabe, se você está esperando o resultado de um exame, ele vai vir de bem legal para você, não vai ser nada de grave. Na parte profissional, para quem estiver procurando emprego, a possibilidade de você, essa semana, ser chamado para uma entrevista, para, sabe, ou para trabalhar alguma coisa que você estava esperando. Então, essa semana para a Virgem está muito favorável nesse campo. E também,
se você também tiver uma intuição de mandar o currículo, algum e-mail para alguma empresa que você deseja trabalhar, que é o seu sonho, aproveita essa semana, porque as energias da carta do mundo, elas estão te beneficiando na saúde, na família, na prosperidade, na parte de trabalho, na proteção espiritual. Então é uma semana maravilhosa para quem é de Virgem. Aproveita, hein? Aproveita. Olha, Libra essa semana está precisando tomar uma decisão, sabe? Tem estado em cima do muro aí, alguma coisa que você, sabe, principalmente com uma relação aonde existe assim aquela parte que você precisa usar a razão com coragem, sabe? Tirar o emocional do meio. Pode ser isso com o chefe, com o marido, com o filho. A energia está mais propensa para que seja em relação a um homem, uma pessoa do sexo masculino, que você está precisando tomar uma decisão essa semana, tá? E ser firme, sem medo, porque senão você vai continuar empurrando essa situação com a barriga, aí até pelo menos uns 6 meses a mais, isso não vai fazer bem para você. Então, Libra, toma as rédeas aí, sabe? A coragem. Na verdade, não é as rédeas, a coragem de enfrentar racionalmente o que você precisa fazer essa semana. Que aí depois você não vai se arrepender. Tá? Você vai se sentir aliviado de ter tirado esse peso, porque a coisa mais difícil na vida da gente é a indecisão, porque a indecisão, você pensa no positivo, você pensa no negativo, você pensa e se, e se, e se, e se, e o negócio não se resolve. Então a gente fica angustiado, nervoso, ansioso, e isso vai passando os dias, os meses. Então para Libra essa semana é a hora de, com coragem, tomar essa decisão, fazer essa escolha, sabe? Do que é melhor para você. Olha, Escorpião é uma semana bastante boa para vocês em relação ao trabalho. Tudo essa semana, para quem é de Escorpião, vai dar certo em relação a tudo que se relaciona ao trabalho. Outra coisa também, só que vocês precisam usar bastante a intuição e a sabedoria, sabe? Nessa tudo que vocês forem fazer no trabalho, em relação a trabalho essa semana, sabe? Aquieta um pouco, pensa um pouco, usa a sabedoria, usa o equilíbrio e outra coisa, uma semana de muita proteção espiritual para Escorpião essa semana. Então aproveita mesmo que vocês vão ser protegidos e também é o momento de você se concentrar no que você deseja na sua vida. Não é uma semana para você ficar de oba-oba, falando com todo mundo, participando de festa. Não, é uma semana para você ficar mais com você mesmo e realmente se ligar à sua parte espiritual, aos seus anjos, pedir proteção e se concentrar no início ou numa mudança, coisa boa em relação ao trabalho. Olha, Sagitário, essa semana, uma semana muito... Olha, as cartas estão excelentes, viu, essa semana? Você vê que maravilha? É uma semana bastante boa para quem é de Sagitário, assinar documentos, negociar dívidas, sabe? Pedir ajuda também, às vezes, de uma pessoa mais velha, se você tiver precisando de uma orientação, procurar uma pessoa um pouco mais velha para que te oriente, pode ser um advogado, ou até um médico, mesmo se for em relação à saúde, mas é assim, uma semana muito boa para resolver tudo que se relaciona a documentos, assinatura de contratos, coisas sérias, tá? E para você, Sagitário, pedir até ajuda, se você estiver indeciso das coisas, levar alguém com você, sabe? Não fazer negócio sozinho,
para que alguém possa ler direitinho tudo que você vai negociar, mas é uma semana muito boa para você pôr tudo isso, sabe? Até marcar casamento, uma semana excelente também. Quem tiver aí querendo marcar a data do casamento, é uma semana muito boa também para fixar isso, né, e levar adiante. Olha, Capricórnio, uma semana de bastante equilíbrio. Capricórnio é racional, ele não tem nada de emocional, mas essa semana aqui ele vai estar mais carinhoso, mais amoroso, sabe, com as pessoas e com a situação. Essa semana vai ser uma energia boa que vai abrandar, sabe, esse lado bastante rígido, né, que o capricorniano tem. Então, essa semana vai ser uma semana bem leve para o capricorniano. Pode ser até que ele conheça alguém, que ele tenha contato com uma pessoa, que é para quem é sozinho, né? E para quem já está com alguém, é uma semana bastante demais. A pessoa que está junto vai até estranhar, vai sentir ele bem mais amoroso, essas energias de sentimentos vão mexer com Capricórnio essa semana. Mas não se esqueça que ele é do equilíbrio, ele faz parte da carta, saiu a carta da justiça, que é uma carta extremamente racional. Então, nada emocionalmente dificilmente abala uma pessoa de Capricórnio, né? Ainda mais quando sai uma carta da justiça, que é uma carta que os capricornianos são assim, eles são regidos por Saturno, então eles são umas pessoas extremamente justas, honestas, sabe? Eles não aceitam muita, sabe, jeitinho para lá, jeitinho para cá. Eles são pessoas bastante, o que assim, que tem bastante um bom caráter, sabe? São ótimas pessoas e trabalham demais, são muito trabalhadores. Quem quiser ter um bom empregado na sua empresa, é contratar gente de Capricórnio, viu? Que eles são bastante, trabalham muito mesmo, adoram trabalhar. Aquário, olha, para Aquário essa semana é uma semana assim de, sabe, uma semana que está mudando um pouco as suas energias, você está olhando a sua situação, a sua vida de uma outra forma. O tarot está falando para você não desistir, não perder as esperanças dos seus projetos, da sua vida. Saiu a carta da estrela, então uma carta de proteção para quem é de Aquário. Então não desista. Se aparecer algum obstáculo essa semana, é passageiro, é uma coisa que vai passar, então não fixe o seu pensamento no negativo, continua no positivo e você vai ter a semana com proteção da estrela. Então, e para peixes, uma semana que vocês podem ter uma grande surpresa de uma possibilidade de uma mudança mesmo, mudança de vida. Ou vocês vão ser convidados para uma viagem, ou vocês vão ser uma mudança de emprego, sabe, para ganhar melhor, ou, sabe, uma mudança até de casa que você estava, né, às vezes não está nem esperando, e a vida coloca a possibilidade, né, dessa mudança de estado, mudança de cidade. Se estava para você tomar uma decisão a respeito disso, essa semana você vai ter a resposta de uma mudança bastante positiva e com acordos financeiros bem legais para quem quer de peixe dessa semana, viu? E para quem trabalha por conta própria também, é uma semana boa para entrar mais clientes, entrar mais dinheiro. Olha, uma semana maravilhosa. Olha, de todas as cartas aqui essa semana, as duas únicas que precisa tomar um pouco mais de cuidado é Gêmeos e Câncer.
Câncer mais, porque câncer ele é mais emotivo, ele é mais sentimental, ele se magoa, se ofende com mais facilidade, fica muito triste, chateado. Então precisa tomar cuidado, porque você pode se decepcionar, principalmente com pessoas próximas, pessoas que você considera amigo e não é, mas você ter a consciência de que você que se iludiu com a pessoa, tá? Não é a pessoa que é ruim, não é a situação que é ruim, é você que se iludiu. Então isso ameniza muito, sabe, o nosso sofrimento, quando a gente traz pra gente a responsabilidade que aquela pessoa apareceu na sua vida, naquele momento, que de alguma forma você atraiu, sabe, ou a pessoa também de repente não está bem emocionalmente e ela acaba te trazendo energia não boa, mas cuidado, câncer essa semana para não se decepcionar com perdas, tá? E pode ser até perdas de pessoas conhecidas, gente que vai embora, gente que muda de cidade, que você não está esperando, sabe? Aquela coisa que vai mexer com o seu sentimento. Então, e gêmeos é para não fazer nada essa semana no rompante, sabe? Porque o geminiano, ele é muito atirado, ele vai, ele pensa 10 coisas ao mesmo tempo, ele quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e esse ímpeto, essa semana, pode te trazer problemas, até financeiros, e assim, de você fazer mau negócio, tá? Então não é uma semana para você se aventurar, não. Fica aí na sua, quem é de Gêmeos essa semana mais quietinho. Agora o resto não, semana maravilhosa para todo mundo. Vamos aproveitar, energia boa para nosso país, para o planeta. Vamos, né? Se nem que for um minutinho por dia, 2, a gente emanar coisas boas, porque tudo isso que está acontecendo nada mais é do que a energia do pensamento de toda a população do planeta, né? Porque está muito difícil as coisas para muita gente e então essa nuvem que está pairando sobre o planeta nesse momento é uma nuvem de transformação da energia também do planeta Terra. Está tudo certo, nada está errado, né? Então, vamos ficar em paz essa semana, tá bom? Cada um de nós ficando bem, melhora o nosso ambiente, melhora a nossa casa e assim melhora as energias em volta, né? Então, olha, uma boa semana para todos vocês. Me sigam aí nas redes sociais, a Maga do Tarô, tanto no Instagram como no YouTube. Se vocês quiserem informações a respeito do mapa numerológico, também entre em contato lá comigo, que aí eu passo para vocês a, as diretrizes, tudo de como se faz, né? E é isso, tá bom? Uma boa semana. E se vocês quiserem uma consulta de tarô, também é pelo site, tá bom? Ou pelo site ou pelas redes sociais aí. Olha, um beijo para vocês, uma semana maravilhosa e até mais. Tchau, tchau, gente.